Boa noite, boa noite. Então, pessoal, eu queria agradecer, né, pela presença, literalmente. Essa é a quarta live que eu estou fazendo. Acho que eu estou finalmente consegui pegar gosto pela coisa mesmo. Então, assim, podem ir mandando mais perguntas enquanto eu vou falando, né, que eu vou fazer o máximo para responder tudo. Tá? Por enquanto, eu vou responder o que o pessoal já deixou lá no próprio post mesmo. Tá? Então vamos lá, começar a pegar de primeira aqui. A Ângela perguntou o seguinte: qual estratégia um vegetariano deve utilizar para fazer uma dieta paleo, já que carece de vitamina B da carne e de outros nutrientes? Bem, Ângela, a questão é o seguinte: quando você fala vegetariano, tem que lembrar que a gente tem mais de uma classe de vegetarianos, né? Um vegetariano exclusivo, né, um vegano, por exemplo, ele vai ser muito mais complicado para ele conseguir vitamina B, né, do que um vegetariano, um ovolacto vegetariano, né? Inclusive eu tenho amigos que praticam dieta paleo já há bastante tempo e que são ovolacto vegetarianos, né, e não vão ter problema nenhum de deficiência de vitamina B, né, exatamente pelo fato de consumirem ovos e queijo, né, a vitamina B necessária para eles pode ser encontrada ali. Tá? Se você está falando de um vegetariano exclusivo, um vegano, a coisa já complica um pouco mais, né? A ideia é que você suplemente vitamina B mesmo. Tá? E só lembrando, né, a biodisponibilidade, né, da vitamina B tomada via oral, ela nunca vai ser igual à da vitamina B que você absorve comendo carnes. Tá? Então, assim, isso não é dizer que é impossível suplementar vitamina B. Não. É perfeitamente possível. Você só tem que tomar muito cuidado com a dosagem que você vai ingerir, né? De preferência entrar em contato com o nutricionista, para que você consiga ter ideia de quanto de vitamina B você precisa, né? Para se manter saudável. Vamos lá, mais uma. A Rosane perguntou se pode tomar café depois do treino, porque dizem que atrapalha a hipertrofia. Rosane, tem que entender primeiro quem disse, né? Porque a gente pode falar qualquer coisa, né? O papel aceita qualquer coisa e o vento aceita qualquer palavra. Eu posso falar o que eu quiser. A questão toda é o que eu consigo evidenciar, né? Eu costumo falar sempre, em tom de piada, mas tem uma frase que eu uso muito, né? Que eu chamo de RUHA, R-U-H-A, né? Que é a resposta universal do Hilton para asneiras, vamos dizer, sendo curto e grosso, é isso. Sempre que uma pessoa me fala algum tipo de asneira ligada à nutrição ou ciências de saúde em geral, né? E geralmente essas coisas começam assim: mas eu acho que... Não, cara, o que você acha, o que você deixa de achar é irrelevante, né? Eu posso achar qualquer coisa que eu quiser. A questão toda é que você consegue evidenciar. Tá? Se você não consegue evidenciar, o seu achismo não vale de nada. Então tem que entender isso. Quem foi que te falou que o café atrapalha a hipertrofia? Né? Porque essa é uma afirmação forte, né? E uma afirmação forte, ela carece de uma evidência forte, né? O Carl Sagan falava. Era Carl Sagan? Acho que era o Carl Sagan mesmo. Falava, né, que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu não vejo motivo nenhum para que café atrapalhe a hipertrofia, né? E até que me mostrem um estudo provando que o café atrapalha a hipertrofia, eu vou duvidar sumariamente, né, do que essas pessoas te falaram. A gente tem que exercitar muito o senso crítico, tá? Porque ouvir falar, a gente vai ouvir falar o tempo inteiro dos quatro cantos do mundo, vai ter gente falando coisas, né, e você tem que conseguir filtrar, né, ou pelo menos ter o senso crítico de duvidar. Se você não tem certeza, pelo menos manter a postura cética. Se você não tem evidência daquele negócio na hora, sem evidência, o melhor é não acreditar em nada, né? Aí depois, tem uma evidência que é fraquinha. Opa, então agora eu já vou pensar se isso é plausível, né? E pesquisa evidências fortes e tudo mais. Assim, às vezes eu acho que tudo isso que eu falo pode parecer um pouco meio muito, né, para as pessoas, porque não é todo mundo que tem formação em ciência, nem exata, nem biológica, e não é todo mundo que vai ficar se preocupando em correr atrás, né, de verificar uma notícia, mas acho que essa postura tem que ser feita para tudo na vida, né, não só para
afirmações de ciência, mas para tudo, né? Vale para política, vale para religião, vale para esporte, para qualquer coisa. Você não pode terceirizar suas opiniões. É extremamente perigoso você terceirizar suas opiniões, né? Porque se você simplesmente acredita porque alguém te falou que né, você está literalmente dando um cheque em branco, né? Porque a pessoa pode falar qualquer outra coisa. Tá? Então, assim, sendo curto, grosso e direto ao ponto, né, eu não conheço evidência nenhuma de que café atrapalha a hipertrofia. Tá? Para mim não faz o menor sentido. Né? Continue tomando seu café. Até segunda ordem, pelo menos. Né? Vamos lá. Thales perguntou se dieta vegetariana/vegana é mais sustentável do que a onívora. Teve um artigo publicado recentemente no The Lancet, alertando para o consumo de carne para o planeta, etc. Se pudesse dar sua opinião sobre. Então, Thales, o que eu posso te dar é literalmente a minha opinião. Tá? Porque nesse quesito, cada vertente alimentar, né, cada vertente nutricional, vai puxar um pouco a brasa, né, para o seu tipo de dieta. Né? O que o veganismo e o vegetarianismo alertam as pessoas é que a criação de gado, né, ela destrói pastagens, né, e a emissão de metano desses animais é muito alta, contribui para o efeito estufa, e além disso o desmatamento por si já diminui o volume de florestas e a vida, a biodiversidade, pequenas espécies de animais acabam sendo extintas, né, para que isso aconteça. Bem, na outra ponta, né, as pessoas que não são vegetarianas, né, os onívoros ou carnívoros, o que eles falam é o seguinte: bem, mesmo para você plantar, ainda que você não coma carne, você vai ter que plantar. Né? E para você plantar em escala, você precisaria também, né, de desmatar do mesmo jeito. Então você talvez até não tenha a questão das emissões de metano e tudo mais, mas o desmatamento e a perda da biodiversidade, né, vai acontecer também. Né? O que eu, Wilton, acredito? Né? Eu acredito em várias vertentes aí. Né? A primeira vertente é tem um artigo muito bacana. Ele está no blog, eu esqueci o nome do autor, mas ele chama Não Me Pergunte Como Alimentar os 7 bilhões. É um artigo muito interessante onde o cara fala o seguinte: ele parte desse ponto, né, de que hoje em dia a gente joga fora mais da metade de tudo o que a gente produz. Né? A humanidade a gente desperdiça comida desbragadamente. Né? Eu fiz estágio na faculdade de nutrição, fiz estágio em restaurante, e a gente jogava fora todo dia 40, 50 quilos de comida. Né? Porque a legislação não permite que você reutilize nem que você doe essa comida. Né? A Anvisa tem seus motivos para isso. Mas não é esse o ponto. Né? O ponto é que a gente joga fora comida demais. Né? E aí, nesse artigo, né, Como Alimentar os 7 bilhões, o cara propõe o seguinte teste. Ele falou: olha, vamos pensar num país extremamente pobre, né? Pensa num país muito pobre da África, por exemplo. Sei lá, você está dentro do Botsuana, algum país muito, muito pobre. Você cai lá no meio desse país, mas você chegou lá, mas você está com seu cartão de crédito na mão, você tem dinheiro no banco e tudo mais. Você vai conseguir comer bem? E a resposta é vai. Nesses países não falta comida. Nesses países falta renda para as pessoas conseguirem comer. Então, para ele, o problema da distribuição de comida no mundo, ele é muito mais um problema de distribuição de renda, né, do que da comida em si. Tá? Isso é só um gancho, né, para dizer o seguinte: a produção de alimentos de origem animal, ela poderia ser sustentável hoje? Eu acredito que poderia. Né? Se fosse feito direito. Né? Se a comida fosse realmente distribuída, se a gente não jogasse tanta coisa fora, se a gente soubesse manejar melhor os pastos, se a gente fizesse rotação de culturas, né? Como tanta gente aí de técnicas de agricultura ecológica fazem. Né? Você tem o gado no pasto numa época, depois você tira, você planta alguma coisa, você deixa o gado pastar livremente dentro de alguns tipos de plantio. Né? De que maneira que isso tudo consiga ser sustentável. Tá? Outra possibilidade: piscicultura. A gente explora muito pouco isso no mundo. Olha o potencial de produzir alimento que o mar ainda tem, apesar da poluição que a gente despeja nele. Né? Daria para alimentar o mundo todo só de peixe, né? Se houvesse interesse, que a gente sabe que não tem. Né? Infelizmente a política não deixa as coisas fluírem. Né? E mais recentemente está se falando muito em entomofagia.
né? Entomofagia, para quem não sabe, né, é você comer insetos, né? A proteína de origem como é que fala? De origem de inseto? Acho que deve ser. De origem insetal, né? Eu vou inventar uma palavra nova. Esse tipo de proteína ela é muito mais barata do que a proteína vinda de mamíferos, de aves e de peixes ou de répteis. É muito mais barato você fazer 1 quilo de proteína de grilo do que 1 quilo de proteína de boi, né? Hipoteticamente, elas são tão saudáveis quanto, daria para você comer. A questão toda é a barreira cultural, né? No mundo inteiro come-se insetos, né? As sociedades que têm um background europeu, a gente torce um pouco o nariz, né? Mas você pode ter certeza, se você for para rincões aí da África, da América Central, da Ásia, as pessoas comem inseto sem o menor problema, né? Eu estava tendo uma conversa outro dia com o Danilo Balu sobre isso, né? E o Balu ele me passou uma perspectiva que eu achei muito interessante, né? O que ele falou é o seguinte, palavras dele, tá? Eu aposto que se você comer inseto todo dia, vai dar ruim, né, dentro de algum tempo. E eu fiquei me debatendo, né? Eu rejeitei a ideia, porque para mim proteína é proteína, né? Mas a hipótese dele é muito boa. E o que ele falou o seguinte, falou, cara, insetos nunca foram prato principal, né, dos humanos. A gente evoluiu comendo, pelo nosso porte, a gente evoluiu comendo animais, mamíferos, aves, répteis, de porte um pouco menor que o nosso, né? Porco, galinha, alguns tipos de antílope, e animais de grande porte que a gente caçava, boi, mamute, tudo mais, né? Então, se você pensa que a matriz alimentar é variável, né, na opinião dele, e agora eu acho que faz um certo sentido sim, você comer insetos todo dia possivelmente faria mal no longo prazo. Mas, na verdade, isso vale um pouco, e esse eu achei o ponto mais bacana da história, né, da nossa conversa. Isso vale para mamíferos também, né, e vale para répteis e aves, porque na prática a nossa espécie ela não evoluiu num ambiente de abundância, né? A gente sempre passou fome, né? Os humanos não são grandes caçadores por natureza. A gente caça bem em bando, mas é um bem que é razoavelmente bem, né? Se você pega animais que são grandes caçadores, tipo o leão, que caça em bando, né? Um leão ele obtém sucesso a cada, sei lá, 30% das caçadas que eles fazem. Então, na maioria das vezes, o leão vai dormir com fome. Tá? O que isso quer dizer na prática, né? Por essa hipótese que o Balu me apresentou, a gente é feito para passar um pouco de fome, né? Ou seja, jejum intermitente, né? E faz todo sentido. E, bem, será que isso implicaria que o fato de eu comer carne todo dia está indo contra contra a minha evolução? Né? Porque eu acredito que nós humanos somos feitos para comer carne também. Mas a gente é feito para comer carne sempre. A gente é feito para ter uma dieta carnívora sempre. Né? E o que ele falou me deixou uma pulga muito forte atrás da orelha. Né? Assim, por mim mesmo eu não me preocupo tanto. Porque apesar de eu como carne todo dia, mas eu não como, eu só como uma vez por dia. Né? O que eu poderia fazer para tentar chegar mais próximo desse padrão ancestral é talvez colocar uma coisa um pouco mais aleatória, né? Um jejum mais longo um dia 2, 3 e depois 3 dias sem jejum, para tentar simular, né, os sucessos e os fracassos das caçadas, né, que eu, enquanto Homo sapiens sapiens, teria que fazer para me manter vivo. Tá? Eu acabei me saindo um pouco da pergunta, né? Mas em termos de sustentabilidade, né, eu acho que ambos os padrões, tanto onívoro quanto vegetariano / vegano, são sustentáveis se houver políticas públicas, que infelizmente a gente sabe que não há. Né? Por exemplo, por que trigo é tão barato? Por que em relação ao trigo, sei lá, abóbora e abacate são tão mais caros? Tudo bem, a produtividade da planta, não tem dúvida que a produtividade de um campo de trigo vai ser muito maior que a produtividade de uma plantação de abacate. Não dá para comparar nesse quesito. Né? Mas, ainda assim, falta um ponto que é crucial aí, que é subsídio. Né? As chamadas commodities, né? Que são cereais, basicamente, mais o açúcar, trigo, milho, arroz, cevada, centeio. Tem que pensar no seguinte, os grãos eles são alimentos que têm longa duração, se for bem estocado. Né? Se você guardar trigo ou farinha de trigo, grão de trigo ou farinha de trigo num lugar seco
e livre de predadores, né? Predadores não, qual é a palavra? De pragas. Né? Ele vai durar para sempre, praticamente. A perecibilidade é virtualmente infinita. Tá? Então, essas commodities, elas fazem às vezes de moeda. Né? Então, assim, o lastro de trigo que um país tem, estoque de trigo que ele tem, é um estoque de dinheiro. Ele pode vender, trocar, fazer um monte de coisa. Ele pode equilibrar a economia dele variando o preço do arroz, do feijão, do trigo e do milho, e da soja. Isso é muito comum. Então, tem até outro artigo interessante no blog depois, vocês podem procurar lá, que ele chama... Esqueci o nome agora. Né? Mas ele fala que o objetivo da agricultura não é produzir comida, né? É produzir riqueza. Porque essas coisas todas que eu citei, todos esses grãos, esses commodities, né? Eles são, no final das contas, eles são dinheiro. Tá? E por serem dinheiro, né? Eles recebem muito subsídio governamental. Tá? Então, assim, tem, por exemplo, uma briga, né? Vamos chamar assim, uma briga política dentro dos Estados Unidos, né? Porque a FDA, né? A Food and Drug Administration, e a NSDA, USDA, United States Department of Agriculture. Né? Então a FDA controla drogas, medicamentos, é responsável por controle de doença, né? Junto com o CDC, e a USDA é como se fosse o Ministério da Fazenda americano. Tá? E eles estão nessa briga por quê? O USDA ele precisa tomar conta da economia americana, que é fortemente baseada em grãos. Eles produzem, então tem subsídio do governo. E ao mesmo tempo a gente sabe que esses grãos estão, em última análise, deixando a população doente. Né? A população doente vira um problema para o FDA. Né? Então o governo briga com ele mesmo. Porque ao mesmo tempo que o FDA está fazendo propaganda para as pessoas comerem melhor, o SDA está fazendo propaganda para as pessoas comerem mais cereais, mais açúcar, mais xarope de milho de alta frutose. Na verdade, está fazendo propaganda para as pessoas comerem coisas que têm esses produtos. Né? Então, assim, é uma briga meio que sem sentido. Né? O governo brigando com ele mesmo. Né? Mas o fato é que você pode ter certeza, né, que se há, sei lá, os produtores de abóbora, os produtores de abobrinha, os produtores de cenoura, os produtores de couve-flor, brócolis, né, todas essas plantas que têm uma produtividade razoável, se eles recebessem um subsídio que fosse parecido com o que o produtor de trigo, milho, feijão, soja, cevada, centeio recebe, você pode ter certeza que o preço da abóbora, do brócolis, da abobrinha, da cenoura ia ser absurdamente menor do que é hoje. Né? E só relembrando, o preço dessas coisas não é alto por si. Né? Eu comprei outro dia 1 quilo de abobrinha, eu paguei R$ 2,50. Mas por R$ 2,50 você compra quantos quilos de trigo? Quantos quilos de açúcar? É muita coisa. É muito mais barato você fazer isso. Tá? Então, sobre sustentabilidade. Eu acredito que ambos são sustentáveis, tá? Desde que haja política suficiente, né? E interesse governamental suficiente, né? Para você tornar essas coisas viáveis. Né? Tem que haver escoamento. Né? Hoje em dia, no Brasil principalmente, a nossa malha ferroviária é completamente sucateada. Né? A gente viu a greve dos caminhoneiros esse ano. Né? Quando para o caminhão, o país para. Esse é um problema não só pelo caminhoneiro em si, né? Porque ainda que os caminhoneiros estejam trabalhando, né, a todo vapor, quando você tem produção grande demais, não dá tempo de escoar. A gente cansa de ver aí foto em jornal, produtores jogam safra de tomate na beira da estrada porque o preço está tão baixo, produziu tanto tomate que não vale a pena. Poxa, se você tivesse uma malha ferroviária mais larga, maior, que existisse, né, vamos falar assim, você conseguiria escoar esse tomate para o mercado internacional, por exemplo. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Então, assim, é um angu de muito caroço. De muito caroço isso aí, tá? A sustentabilidade ela não passa só pela prática agricultural e pecuária em si. Ela passa muito pela prática política também. Tá? Vamos lá. O perfil Construir Inspirações está perguntando se eu sei dizer se a dieta carnívora pode ser prejudicial para quem já teve câncer. Olha, sinceramente, eu não vejo motivo algum para isso. Tá? Só relembrando, né, o câncer é uma doença muito desconhecida ainda, por mais que a gente já tenha estudado câncer, ninguém entende o bichinho direito.
né? Existem cânceres que aparecem sem você fazer nada, né? A pessoa teve a vida perfeita, nunca fumou, nunca bebeu, nunca comeu açúcar, e ainda assim ela teve câncer, né? Existem as pessoas que fumaram a vida inteira, comeram açúcar a vida inteira e não tiveram nada, né? Tem pessoas que desenvolvem algum tipo de câncer, ele é fulminante, em poucos meses a pessoa está morta, né? Era totalmente saudável, vamos dizer assim. Tem casos em que o câncer aparece e some sem você fazer nada. Então a verdade é essa, a gente não entende o câncer direito, tá? O que se sabe? Você pode ter uma predisposição genética, tem diversos genes aí que as pessoas já sabem que eles te predispõem ao câncer. A gente viu o caso foi da Angelina Jolie, que optou por remover as mamas porque a chance dela ter câncer de mama era altíssima. Um monte de gente criticou, eu achei ótimo o que ela fez, né? Achei, primeiro porque o corpo era dela, ela faz o que ela quiser, né? Não tem que ficar ninguém metendo o bedelho no corpo dos outros, não, né? E depois porque a mãe dela já tinha morrido disso, ela tinha a mesma conformação genética, ela fez o que foi melhor para a vida dela, tá bom? Mas ainda, né, tem uma série de mitos que circulam, né, por exemplo, dieta cetogênica cura câncer, porque a gente não cura, né, não cura, não existe nada que cure câncer hoje, com certeza. Dieta cetogênica, o que se sabe dela hoje é que ela pode ajudar pessoas que estão fazendo tratamento com quimioterapia, né, uma dieta cetogênica e jejum intermitente, vão ajudar a pessoa a não se sentir tão enjoada depois da quimioterapia. É um ponto para a dieta cetogênica? É um ponto para o jejum intermitente? É também. Ela está melhorando a qualidade de vida de um paciente de câncer. Agora, se você não comer açúcar, você vai matar o câncer de fome. Eu já cansei de ver vídeos sobre isso aí, né? O efeito Warburg, né, que fala que o câncer só sobrevive com glicose. Isso não tem evidência forte, gente. Infelizmente, seria muito bom se fosse, né? Seria lindo se eu parasse de comer açúcar e o câncer sumisse magicamente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não sejam ingênuos, não terceirizem suas opiniões. Foi o que eu falei no comecinho dessa live. Mas, o que se sabe? Por exemplo, a insulina, nosso hormônio insulina, ele é um hormônio altamente anabolizante. O que isso quer dizer? Ele faz tecidos crescerem. Por exemplo, existe uma hipótese de que a espécie humana, né, nós ficamos mais míopes, né? A miopia, a incidência aumentou muito no século XX, porque o consumo de açúcar aumentou muito no século XX. Então, como durante a infância os olhos das crianças estão se desenvolvendo, crianças comendo muito carboidrato refinado ao longo da primeira infância, o globo ocular pode se crescer mais do que o devido, o esperado, e com isso a forma dele se distorce, né? E gera miopia. Isso é uma hipótese, tá? É uma hipótese. Não tem provas fortes disso, não. Mas é uma hipótese que é bastante plausível. Porque a insulina é um hormônio anabolizante. Tá? A gente já falei na live passada. Tem malucos de academia hoje que estão injetando insulina para ajudar a ficar grande. Né? Funciona, o cara vai crescer, mas tem um preço a pagar. Tá? E bem, em se tratando de anabolismo, para um paciente de câncer, né, ou que já teve remissão, ou que tem, a última coisa que ele precisa é anabolizar. Porque a insulina ela não escolhe o que ela vai anabolizar. Então, se você está comendo carboidratos para elevar a insulina e ganhar algum tipo de massa, você pode ter certeza que as suas células cancerígenas elas vão achar delicioso ter chegando insulina para elas também, porque elas vão tender a crescer. Tá? Não é à toa que a taxa de incidência de câncer entre pacientes de diabetes é muito mais alta do que entre pessoas não diabéticas. Tá? Simplesmente, né? O diabético, ou por tomar insulina injetável, ou por ser diabético tipo 2 e ter resistência à insulina, né? Ele está literalmente expondo o corpo dele a muito mais insulina o tempo todo, né? E com isso, as chances de células ruins crescerem, né, aumentam. Tá? Então, dieta carnívora vai mexer na sua insulina? Muito pouco. Vai, porque qualquer coisa que a gente comer mexe com a nossa insulina. Não tem jeito de não mexer. Mas ela mexe muito pouco. Por ela mexer muito pouco, eu acho que uma ideia plausível é que uma dieta carnívora não piore quadro de câncer. Tá? Perceba que isso é diferente de dizer que você vai curar o seu câncer. Foi exatamente o que acho que foi o Marcelo Bezerra, foi aquele repórter que há uns 2 anos atrás estava com câncer, ele abriu mão de fazer um tratamento convencional para se tratar com dieta cetogênica. Infelizmente ele faleceu, né?
mas ele, no meu entendimento, né, foi literalmente uma morte anunciada. Né? Assim como Steve Jobs tinha um câncer de fígado que era tratável e abriu mão do tratamento convencional para fazer uma dieta vegana, frugívora, só comia fruta. Não faz sentido, gente. Não existe evidência nenhuma de que nenhum tipo de dieta, vegetariano, vegano, carnívoro, não existe evidência de que haja uma dieta que cure câncer. É simplesmente dar mole para o acaso, né, fazer esse tipo de coisa. Então, ouça o conselho do Wilton, tá? Se você tiver câncer, procura um oncologista, faça todos os tratamentos que a medicina moderna dispõe, porque eles podem não ser perfeitos, mas eles são os melhores que existem. Agora, uma dieta cetogênica pode te ajudar com câncer? Ajudar, tá? Pode te ajudar. Se você estiver fazendo quimioterapia, como eu falei, a cetogênica ela vai te ajudar a vomitar menos, né? A passar menos mal, o jejum intermitente idem, tá bom? Vamos lá, escuta o tio Wilton, e se você tiver câncer, eu espero muito que você não tenha, que ninguém da sua família tenha, mas se você tiver, não caia na bobagem de achar que você cura câncer com a dieta, porque não cura. Beleza? Vamos lá, aqui o Thales perguntando, mais uma pergunta, qual a sua visão em relação à perda de proteína, massa magra no jejum intermitente 24 horas? Thales, tem um estudo bacana do Kevin Hall, é do Kevin Hall? Isso, foi o Kevin Hall mesmo. Ele colocou pessoas em jejum de 30 dias, né, sem fazer exercício físico, tá? Ou seja, um jejum bem mais longo do que as 24 horas que você sugeriu aí. Né? E no final de um mês de jejum, né, os caras tinham perdido pouquíssima massa magra. Perderam, fato, perderam. Né? Mas pouquíssima massa magra, em relação ao que a medicina e a nutrição convencional querem dizer, né? Que você vai morrer, que você vai secar da noite para o dia. Não é assim que funciona. Tá? A proteína ela é um macronutriente que ele é muito caro para o seu organismo. Tá? Eu gosto muito do exemplo do Jason Fung, né, a analogia do Fung, que ele fala sobre a analogia do sofá. Ele fala, você mora numa cabana na floresta e você começa a estocar lenha para o inverno. Aí você vai cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha, cortando lenha. Quando o inverno chega, ao invés de você usar a lenha, você pega o sofá da sala e põe fogo. Não faz o menor sentido, não é isso? Pois é, na analogia dele, a lenha estocada é a gordura que você tem. Né? O sofá da sala são seus músculos, é um tecido útil. Tá? A proteína compõe nossos ossos, nosso sangue, nossos músculos, órgãos. É o tecido mais útil do corpo, é a base de construção. Tá? Então o corpo ele vai fazer de tudo que ele puder para não perder proteína. Tá? Então assim, cara, um jejum de 24 horas não vai queimar massa magra. Principalmente se você tiver comido proteína suficiente no dia anterior e feito exercício. Né? Porque ao fazer exercício você já está dando estímulo para os seus músculos e falando, olha, eu preciso dessa proteína bem aí onde ela está, nos meus músculos, não jogue fora. Tá? Além disso, se você tiver um protocolo de jejum tipo dieta do guerreiro, né, Warrior Diet, de malhar em jejum longo, longo não, 24 horas eu não considero longo, um jejum médio, né, 24 horas, né, você vai ter picos de GH, né, que vão preservar ainda mais, né, a sua massa magra. Tá? Eu vi você comentando aqui agora que o pessoal do fitness diz que a gente não estoca proteína, por isso que é importante fracionar e tudo mais. Essa é uma meia verdade. Tá? Já se mostrou que o revestimento intestinal, né, ele consegue estocar um bocadinho de proteína. Assim, tá? Existe um pool proteico aí. Mas de qualquer maneira, ainda que não estocasse, tá? Ainda que não estocasse, você não vai perder proteína por isso. Tá? Até porque os protocolos bacanas de jejum que envolvem malhação e tem essa pegada aí, né, que é principalmente a dieta do guerreiro, o que o Ori Hofmeckler fala é, logo depois de malhar, ao final de um jejum de 24 horas, aí você come. Então, vai perder o quê? Se a reclamação dos caras do fitness é que você não tem estoque de proteína, essa objeção já fica morta, porque você vai acabar de malhar, comer feito um leão, eu ia falar feito um boi, né, mas não é um boi, você vai comer um monte de comida, não apenas gramas, você vai comer igual um leão, ou sei lá, comer igual um outro bicho onívoro. Você vai comer igual um humano, né? Um montão de carne, um montão de plantas, um montão de água, tá? E você vai ter toda a proteína que você precisa, você vai ter tido o estímulo muscular que o seu corpo precisa para pegar os aminoácidos que você acabou de comer e transformar isso em músculo. Tá bom? Então, assim, por mais que eu respeite as pessoas do mundo fitness, os bodybuilders, os caras, o que eles fazem dá resultado. Isso é inegável. Tá? Você vê que os caras são grandes.
E independente de usar esteroide anabolizante artificial, independente disso, mesmo um fisiculturista 100% natural, o cara é grande fazendo aquela dieta lá que ele come 8 refeições por dia, funciona? Funciona. A questão toda é o único jeito? Não. É o melhor jeito? Não sei. Eu acredito que, dado o nosso padrão evolutivo, não é o melhor jeito. Mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que na natureza os humanos não ficam puxando ferro para ficar grande, né? O objetivo não é esse. Na natureza a gente quer sobreviver. A natureza ela te leva a ter uma forma física suficiente para você chegar vivo no dia seguinte, né? Ou no ano seguinte, ou na década seguinte, ter seus filhos e perpetuar a sua espécie. É até uma parte que eu gosto de comentar sempre com meus alunos de coaching, né? Eu queria falar isso agora, né? Por definição, esporte não é uma prática paleo. Tá? O esporte organizado ele só foi possível depois que você tinha agricultura. Né? Porque esporte do ponto de vista biológico, é você jogar calorias fora, jogar energia no lixo, né? Sem ter nenhum ganho em troca. Entendeu? O esporte é uma atividade que é inerentemente humana. E ela é uma atividade inerentemente humana de sociedades, né, digamos assim, agriculturais. Tá? Existe brincadeiras, disputa entre sociedades tribais que são caçadores-coletores? Existe sim. Né? Mas não é um esporte organizado. Né? Aquela coisa do eu vou treinar todo dia, eu vou baixar meu tempo, eu vou levantar mais peso, eu vou ser mais forte. Isso, por definição, não é paleo. Tá? Então, isso já eu estou querendo falar direto com a polícia paleo, né? Que são os chatos que vêm. Hilton, mas feijão não é paleo, então você não pode comer. Dá licença agora que eu vou ali correr. Velho, correr também não é paleo não, meu irmão. Fazer musculação também não é paleo não. Paleo é caçar um leão na floresta. Paleo é pescar. Paleo é de arrancar mandioca do chão. Entendeu? É isso que é paleo. Né? Você tem uma atividade que é física, ela é altamente intensa, mas ela não é organizada. A questão toda vivemos num mundo moderno. Eu, Hilton, eu não vou sair caçando boi, nem javali, nem mamute. Né? Não faz sentido, eu não tenho tempo para isso. Né? Não me serve. Né? Eu posso ir ao supermercado e comprar carne. Beleza, comprei carne. Comprei minhas plantinhas lá para eu comer. E a minha atividade física? Eu escolho, nos dias atuais, né, por causa da minha condição de articular, né, do meu ombro ruim, eu escolho fazer musculação. Tá? Eu poderia fazer capoeira? Poderia. Eu acho que capoeira é uma atividade muito próxima do paleo. Assim, na verdade, toda arte marcial. Eu acho muito próximo do paleo. Quando você vai para, digamos assim, não para o treino, mas para o combate, né, para você exercitar a sua arte ali. Sabe, eu não sei se vocês gostam de assistir, eu adoro ver luta de jiu-jitsu no YouTube. É lindo você ver aquele negócio, aquela luta acontecendo ali, sabe? O rola que a galera fala, né? Passa por cima, passa por baixo. É uma atividade extremamente primitiva, né? A meu ver. Agora, vou treinar capoeira 5 horas por dia, 4 horas por dia, 3 horas por dia, como eu fazia, né? 3 horas por dia, 6 vezes por semana. Cara, pra mim isso não é paleo mais. Assim como treinar jiu-jitsu 4 horas por dia todo dia, não é paleo mais. Porque nenhum homem da caverna gastava esse monte de energia. Né? Não fazia sentido no contexto deles. Agora, se você não treinar, você não vai ficar bom no que você está se propondo. Aí, velho, beleza. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Tá? É só para te manter a coisa em perspectiva. Né? Capoeira, jiu-jitsu, muay thai, karatê, a execução da atividade, eu entendo que é paleo, mas a prática cotidiana, o treino focado, não é. Assim como correr maratona, não é. Ninguém corre 42 quilômetros de graça na natureza. Né? O cara poderia correr alguns quilômetros atrás de um bicho para matar e comer. Não são 42. Mas eu gosto de maratona. Beleza. Acabou. Meu argumento acabou aí. Tá? Se você gosta, se te faz bem, se te relaxa, triatlon, velho, vai lá e faz, seja feliz. Não sou eu que vou ser o chato, tá? Eu não vou fazer papel de polícia, não. Faz o que você quiser. Pessoal, mais perguntas, por favor. Já são... tem bastante tempo, temos 25 minutos ainda. Pode mandar que eu respondo. Fala que eu discuto. Alguém? Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui, eu não vi.
Pô, deu aquele pau de novo, eu não consigo ver as perguntas que passaram. Gente, quem perguntou alguma coisa antes, por favor, pergunte de novo. Porque meu Instagram está dando pau, eu não consigo voltar na lista de comentários aqui não. Tá bom? Ou quem tiver perguntas novas, por favor, faça. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui pelo WhatsApp. Não, até agora não. Então, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou fazer outra coisa. Tem que lavar um monte de prato ali. Vamos lá, gente, mais uns minutinhos. Vou marcar mais um minutinho. Opa, a Maura perguntou aqui. Ó. Essa de colocar o feijão de molho 12 horas, o que você acha? Maura, é o seguinte, toda leguminosa, ela vai ter lá os seus antinutrientes. Na verdade, toda planta tem. As leguminosas, ao que indica, tem um pouco mais do que a média. Tá? Esses antinutrientes você consegue reduzi-los cozendo, ou assando, ou torrando, ou demolhando, né, as suas sementinhas. Tá? Então, bem, quando você demole o feijão por 2, 3, 4, 5, 10, 12 horas, a tendência é que os antinutrientes, uma boa parte deles, saia na água. Tá? Saia para a água. Né? E aí o ideal é que você descarte. Tem muita gente que deixa de molho e depois cozinha o feijão na própria água. Tá? Essa não seria a melhor das ideias. Tá bom? Eu faço feijão em casa, a minha filha gosta de comer feijão de vez em quando. Raramente eu como feijão ainda, mas ainda como. O que eu faço? Eu deixo o feijão de molho umas 2 horas, não deixo 12 não, tá? Acho que não justifica, não precisa. Eu deixo o feijão 2, 3 horas de molho, depois eu cozinho e eu descarto a água do cozimento. Eu dreno ele todo, né? E aí, com o feijão que sobra, é que eu vou fazer eu refogo o feijão, né? com banha e temperos e tudo mais. Tá bom? O que os testes laboratoriais falam é que ao fazer a demolhagem, ou o cozimento, ou a torrefação, você está reduzindo muito os antinutrientes, tá bom? Então é simples. Vamos lá. A Lu Macedo perguntou: o que você acha de ficar andando 30 minutos na esteira? Lu, olha só, se a sua condição física só te permite andar na esteira, ande na esteira. Tá? Qualquer atividade física é boa pra gente. A questão toda é que tem atividades físicas que são melhores. Entendeu? Bem, se você tem joelhos bons, como eu não tenho, infelizmente não tenho mais, né? Se você tem joelhos bons, que tal ao invés de andar 30 minutos, você fazer, sei lá, 5 tiros de 1 minuto, correndo uma velocidade intensa, mas que você suporte, e descansando, sei lá, 30 segundos entre elas, tá? Pensa nisso, conversa com o seu instrutor, com o seu personal trainer, né? Porque isso vai caracterizar um treino de intensidade alta, moderada alta, né? E aí você tem que avaliar também como é que o seu coração tem disso, seus joelhos estão bons, como eu falei, mas isso vai te dar mais resultado, né? Se você estiver pensando em resultado. Tá? Se você quer só andar porque você gosta de andar, porque te faz bem, deixa te parecer, você vai ouvindo sua musiquinha, cara, continua andando, não tem problema. Né? Como eu falei, nenhum exercício físico é ruim por si. A questão toda é que tem uns melhores que os outros. Tá bom? A Ângela falou aí sobre o Marcelo Rezende, que além do cetogênico tomou água alcalina do charlatão Dr. Laí Ribeiro. Pessoal, infelizmente, eu gostaria muito de acreditar em muita coisa que o Dr. Laí fala, sabe? Mas não dá, falta evidência. Eu concordo com muitas coisas que ele fala, eu acho que ele traz o conceito de comida de verdade para muita gente de maneira muito bacana, mas tem algumas coisas que são claramente picaretagem. Tá? E se tem algum fã dele nos assistindo, por favor, perdoe a minha franqueza. Mas, como eu falei, eu preciso de evidência, se eu só trabalho com evidência. Não existe evidência nenhuma de que a água alcalina ajude a sua saúde. Né? O Dr. Souto fez um artigo brilhante sobre isso uma vez, falando sobre a água alcalina. Eu já traduzi textos do Chris Kresser, um texto chamado Arrumando a Bagunça Renal, que é o seguinte: para você alcalinizar o seu corpo, o que você tem que fazer é nada, porque isso não faz o menor sentido. Tá bom? Que o responsável por desacidificar o seu corpo chama-se rim. Né? O seu rim, ou os seus rins, né? O seu fígado também trabalha muito bem fazendo isso. Não existe detox. Detox é uma baboseira que inventaram para vender coisa para os outros. Tá?
Se você tem rins e fígado que funciona, você não tem que fazer detox. Tá? Você pode beber vinagre puro, seu sangue não vai ficar ácido, né? Porque o seu fígado e o seu rins vão trabalhar forte para degradar todo aquele ácido acético que você bebeu. Entendeu? Quando a sua acidez sanguínea fica alterada, quando você entra em acidose, cara, corre para o hospital. Corre para o hospital. Você pode ter cetoacidose diabética, você pode ter cetoacidose alcoólica, né, por exposição a produto químico. Tem várias maneiras, mas o acúmulo de ácido, né, na corrente sanguínea de uma pessoa saudável não acontece. Então você não precisa ficar comendo suco verde com abacaxi, cenoura, gengibre, não sei o quê, achando que vai melhorar a qualidade do seu sangue. Não vai. Você não tem que comprar um filtro de R$ 800 para fazer água alcalina para melhorar o seu sangue. Não vai. Não vai. Não tem evidências disso. Tá bom? Então é isso. Invista seu dinheiro em coisas mais úteis do que filtro de água alcalina. Vamos lá. A Graziela falou. Fale sobre ingestão de líquidos em low carb. Tem aquela história de não beber líquidos pouco tempo antes ou depois das refeições. Graziela, de novo, não tem evidências. Eu já ouvi falar muito disso também. Muito nutricionista falando, muito médico falando que você não deve beber água nas refeições. O fundo de verdade, eu acho que ele não justifica o tamanho do terrorismo. Tá? Por que disso? O seu estômago ele tem um pH ideal para funcionar e uma temperatura ideal. Se você mexe na temperatura ou na acidez do seu estômago, você dificulta a sua digestão. Tá? E bebendo água, você, querendo ou não, você vai diluir o conteúdo estomacal que está ali, né? E você vai mudar também a temperatura. Sei lá, eu gosto de tomar água gelada, eu gosto de tomar água quente. Né? Não sei quem gosta de tomar água quente, mas sei lá, vai ter alguém que toma água quente. Isso pode atrapalhar a sua digestão? Pode. Vai ser suficiente para atrapalhar a sua vida inteira? Muito pouco provável. É muito pouco provável. Tá? Outras pessoas falam sobre a questão da saciedade, que se você ficar tomando água durante as refeições, ou qualquer líquido, né, o líquido vai ocupar espaço que seria útil para guardar comida dentro do seu estômago, e aí com isso você vai se sentir mais cheio naquele momento, e aí depois a água vai ser absorvida rapidamente, e você vai ficar com fome quando não deveria. Cara, sinceramente eu acho que isso é uma hipótese grande demais. Tá? É muita informação. Você não pode beber muito líquido, porque senão ocupa espaço no seu estômago, e aí a água do seu estômago é absorvida mais rápido do que a comida, e você vai ficar com fome depois, mais rápido do que o normal. Eu preciso de prova. Tá? Eu gosto sempre de fazer o teste empírico. Experimenta ficar uma semana almoçando sem beber nada e mantenha-se sem beber água até, sei lá, 1 hora depois do almoço. E na semana seguinte você bebe água normalmente almoçando e vê se faz alguma diferença. Tá? Já fiz os testes em mim. Né? Na verdade, não vou nem mentir, não. Nunca fiz teste disso, não. Tá? Eu sempre bebi água durante as refeições. Na verdade, eu bebia refrigerante antigamente, né? Cortei. Hoje em dia eu bebo água. Bebo a minha aguinha gelada. Não me vejo tendo problema nenhum, sabe? Eu não me sinto com mais fome depois, eu não ganho peso. É isso, não tem evidência. Tá? De novo, o papel aceita tudo e o vento aceita mais do que o papel. Né? Não terceirizar opiniões. Né? Tá bom? Vamos lá, gente. Mais uma perguntinha, por favor. Alguém? Pode contar uma piada enquanto ninguém pergunta nada? É horrível, tá? Eu adoro piada horrível. Vamos lá, pessoal. Mais 15 minutinhos. O WhatsApp piscou aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, ninguém perguntou nada. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui, eu não vi. Não passou nenhuma pergunta. E aí, galera? Nada mais? Então acho que eu vou lavar prato. Beleza? Opa, a Soraya perguntou. Tá, agora vieram duas de uma vez.
Soraya perguntou... Opa, vieram 3 de uma vez. Beleza, vamos lá. Vamos responder rapidão. A Soraya perguntou qual a diferença entre low carb e paleo. Soraya, basicamente, low carb é você restringir o consumo de carboidratos. Tá? Paleo é você comer comida o menos processada possível. Então, paleo pode ser low carb, mas paleo pode não ser low carb. Se eu comer só fruta, por exemplo, é uma dieta paleo que não é low carb. Se eu comer só carne, é uma dieta paleo que é low carb. Tá bom? Então, assim, tente escolher sempre alimentos que você compra no sacolão, hortifruti, né? No açougue, e você está bem. Você estará seguindo a dieta paleo. Vamos lá. A Daniele perguntou se kefir é indicado ou não. Olha, kefir é um alimento fenomenal, né? Probiótico, lotado de bactérias boas. Se você não tem problemas em consumir laticínios, cara, coma feliz. Inclusive já tem, né, tem versões de kefir feitas com água de coco, tem kefir feito com leite de coco, tem vários tipos de fazer kefir, tá? Ele vai ajudar a manter o seu intestino saudável. A Andréia perguntou se papel é zero carbo ou se tem um limite. André, essa pergunta é isso mesmo? Se papel é zero carbo? Eu não sei, eu acho meio estranho comer papel. Né? Na verdade, o papel não é zero carbo. Tá? O papel é feito de celulose, e celulose é um carboidrato, mas que nós não conseguimos digerir. Tá bom? Então, você pode comer papel à vontade, se você gostar de comer papel. Tá? Ele não vai ser absorvido pelo seu organismo, não. A Ângela perguntou quantos ovos por dia? E eu vou te responder, Ângela, quantos você quiser. Tá? Quantos você quiser. Tem um estudo bacana onde colocaram pessoas comendo 20 ovos ou mais por dia durante 6 meses. Depois fizeram exames e estava tudo lindo, normal. Nada piorou. Tá bom? Então a ideia de 3 ovos por semana, esquece. Né? Os meus filhos comem 4 ovos por dia cada um. Tá? Eu como quantos eu achar que forem necessários. Hoje meu almoço foram 6. Quem viu a foto do almoço lá viu um omelete gigante. Ele tinha 6 ovos. Tá bom? Não fica preocupando com isso não. Tá? É mais ou menos igual você perguntar quanto de milho a galinha pode comer por dia. O tanto que ela conseguir, cara. Né? O que pode ter de problema aí é se a galinha morrer entalada com milho. Né? Ou no meu caso, eu posso comer ovos até ter indigestão, por não conseguir digerir tudo. Né? Ficou redundante, né? Mas tudo bem. Eu posso ter indigestão, mas a questão aí foi porque o fato de eu ter comido mais do que o meu estômago consegue digerir. E não porque o nutriente contido novo vai fazer algum mal. Tá bom? Paulo Roberto, eu falei um pouquinho sobre perda de músculos treinando em jejum, né? Mas eu falo de novo. Tá? O treino em jejum, né? Quando você coloca no laboratório, a perda de massa magra que tem, ela tende a zero, cara. Né? Principalmente se você quebrar o jejum logo depois de treinar. Tá bom? Não fica preocupando com isso não, porque tudo que seu corpo espera, o que ele quer, né, é que você dê um pico de hormônios anabolizantes, né? GH, você vai ter aí algumas outras coisas, as catecolaminas agindo também, né? Adrenalina, para evitar que você perca massa magra. E logo depois do treino você quebra seu jejum, come a proteína boa, né? E manda ver. Tá bom? A Andréia corrigiu aqui. Papel não, paleo. Andréia, só repete a sua pergunta de novo. Você tinha falado se paleo é low carb. É isso. Paleo pode ser low carb ou não. Né? Depende do que você coloca no seu prato. É o que eu falei antes. Se eu comer só fruta, é paleo e não é low carb. Se eu comer só batata e mandioca, é paleo e não é low carb. Tá? Se eu comer carne e folhas, é paleo e é low carb. Tá bom? Vai variar com o volume de carboidrato que você colocou no seu prato. O melhor dos mundos, a meu ver, melhor dos mundos para quem quer perder peso é uma dieta paleo e low carb. Eu vou comer muitas folhas, abobrinha, couve-flor, brócolis, que mais? Berinjela, tomate, pimentão, carne, ovo, tá? É paleo e é low carb. Se você não tem problemas com perda de peso, você não precisa perder peso, ou se você quer treinar pesado, puxar ferro pesado, faz sentido botar um pouquinho mais de carboidrato. Né? Mete umas frutas, come raiz. Né? Eu, particularmente, gosto de comer raízes e frutas todo dia. Né? Quem me acompanha vê lá, meus pratinhos de sobremesa tem pelo menos 500, 600 gramas de fruta todo dia. Tá? Vamos lá.
A Mary Neilcrafts perguntou: ovo é proteína? Se eu comer muita proteína, eu engordo. Mary, o ovo, a gema, é extremamente rica em gordura. Tem proteína também, é extremamente rica em gordura. A clara é quase que só proteína e água. Tá? Então o ovo tem proteína e tem gordura. Aí o resto da sua pergunta. Se eu comer muita proteína, quer dizer, na verdade, não sei se isso foi uma pergunta, que você esqueceu a interrogação, ou se foi uma afirmação. Se eu comer muita proteína, eu engordo. Tá? Então, se isso é uma afirmação, é verdade. Tá? Se você comer qualquer coisa demais, a tendência é ganhar peso mesmo. Tá? Lembrando, né, para ganhar peso, eu preciso estar em superávit calórico, eu tenho que comer mais calorias do que eu gasto. Para perder peso, eu tenho que estar em déficit calórico, eu tenho que comer menos calorias do que eu gasto. O que, do ponto de vista paleo, não faz sentido é você ficar tentando controlar as calorias. A gente vê que digamos assim, o mecanismo funciona, mas você tentar ficar contando calorias é chato. Né? Se você der conta de contar, vai funcionar, claro, mas é chato, requer um esforço, né, que muitas vezes faz as pessoas desistirem no meio do caminho. Tá? Então, beleza. Se o que você escreveu se eu comer muita proteína, eu engordo. Se você comer mais proteína de maneira que estoure o seu limite, a sua necessidade calórica diária, a probabilidade de que você engorde sim. Tá? Por outro lado, se isso for uma pergunta, se você estava perguntando, se eu comer muita proteína, eu engordo, a resposta é sim também. Se você exagerar na proteína, se você comer muito mais do que você precisa, assim como o carboidrato, assim como a gordura, qualquer coisa que você comer mais do que você precisa, a tendência é que você ganhe peso. Tá? O que não bate com a teoria da nutrição vigente é que, por exemplo, a nutrição vigente fala que se você restringir a sua dieta em 3.500 calorias em uma semana, você perde meio quilo. Essa conta não é exata. Né? Você vai perder um peso, com certeza, mas não é meio quilo. Assim como se você aumentar 3.500 calorias, né, você não vai ganhar meio quilo. Né? E se você ganhar meio quilo, essa é uma pergunta que eu até fiz em sala de aula. Se eu comer 3.500 calorias a mais em uma semana, a nutrição me fala que eu vou ganhar meio quilo. Mas eu vou ganhar meio quilo de quê? De músculo ou de gordura? Então, tem várias nuances aí, tá bom? O Paulo perguntou: treino em jejum não perde músculos. Beleza, isso é fato. E se você estender esse jejum a um prazo para repor as energias, cara, se você estender demais, você vai perder massa magra sim. Mas como eu citei antes, né, depois você pode ver o início da live lá, né, já tem um estudo de pessoas que ficaram 30 dias em jejum, né, monitorado, sem fazer atividade física, elas perderam massa magra. Né, fato. 30 dias em jejum sem fazer nada, ia perder mesmo. Mas o que elas perderam é muito pouco, entendeu? Então, assim, não é nada que você fala, se eu malhar em jejum 2 dias, eu vou morrer. Não vai. Né? Não é assim que funciona. Né? Eu não sei te falar um prazo certo. A partir de tantos dias você começa a perder massa magra. Porque na prática, todo mundo perde gordura, perde glicogênio, que é carboidrato, e perde proteína todos os dias. Né? O nosso corpo ele fica ciclando as coisas. Tá? A questão toda é que... Peraí que eu perdi o fio da meada. O nosso corpo ele perde as 3 coisas todos os dias. Agora, o que perde mais, o que ganha mais, varia individualmente na sua complexão física, com seu sexo, com a sua idade, com o seu peso e com a sua atividade física também. Então, se você está malhando em jejum, né, 1 dia, 2, a chance de você perder massa magra é muito baixa. Né? No blog tem um relato do Hugo Casarim, não sei se vocês conhecem o Hugo, né? O Hugo é um coach de CrossFit do Rio, e a gente fez um teste com ele em 2015, eu acho. O Hugo ficou 1 semana sem comer nada, dando treino de CrossFit e fazendo todo dia, treinando todo dia. Né? Tem um vídeo dele puxando 140 quilos no levantamento terra com 3 dias de jejum. Né? No final de 1 semana o Hugo perdeu 1 quilo. Né? Olha aí. Entendeu? Então, assim, o seu corpo, ele faz o máximo possível para você não perder músculo. Entendeu? Então, não tenha medo de treinar em jejum, não. Faça o teste, óbvio, não é sair na doida. Chega para treinar em jejum e tenta. Se o cara não deu certo, né? Não deu certo, interrompe o jejum. Sobre o prazo para repor as energias, é muito controverso. Tá? Muita gente fala da janela anabólica, que se você não comer até 1 hora depois, não adianta comer mais, blá blá blá. E eu falei blá 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 de propósito. É blá blá blá. Tá? Não tem estudos conclusivos sobre isso, não. Né? O ideal é que você coma logo depois. Mas quanto tempo depois,
Não sei. Ah, Hilton, hoje eu não pude, não deu para comer logo depois, eu tive que esperar 3 horas para comer. Cara, não consigo te falar se teve o máximo da eficiência ou não. Né? Mas com certeza, né? Mas com certeza não há provas que isso vai te fazer mal. Entendeu? Se você postergar um pouco. Tá? Bem, pessoal, já estamos chegando no finalzinho, agora sim. Eu queria agradecer a todos a presença, a paciência. E se quiserem mandar mais perguntas, né, pode mandar no direct do Instagram lá, pode mandar por e-mail, né, hilton@paleodiario.com, né, pode mandar pelo Facebook, pode mandar por qualquer canto. Né. Eu sempre olho todas as redes sociais antes de começar a fazer essas lives. Tá? E, bem, é isso. Para quem não assistiu, amanhã provavelmente já vai estar no YouTube. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. E agora eu vou ali lavar prato, que tem uma montanha na pia me esperando. Um grande abraço para vocês.